Saudações, eu sou o professor Walter Almeida, da Escola Municipal Anne Frank, da Rede Municipal de Palmas. Nesse momento de pandemia, eu vou estar trabalhando com vocês o conteúdo de matemática para as turmas de 9º ano. Veremos nas próximas 4 aulas o conteúdo de produtos notáveis. Nesse primeiro momento, nós vamos discutir tudo aquilo que é pré-requisito, ou seja, tudo aquilo que precisa ser entendido antes do conteúdo propriamente dito. Vamos lá comigo? Bom, quais são os pré-requisitos básicos para se entender bem o produtos notáveis? Primeira coisa, as 4 operações básicas. Na matemática não tem nada que você faça que não vai utilizar as 4 operações básicas. Mas aqui eu chamo a atenção de vocês para um detalhe interessante. Jogo de sinal. É uma dúvida muito comum dos meus alunos. Jogo de sinal. Vamos falar um pouco sobre isso mais à frente, tudo bem? Bom, propriedades de potenciação. As propriedades de potenciação serão amplamente aplicadas no nosso conteúdo, então a gente vai precisar rever tudo com muita calma e será dito agora, tudo bem? Bom, a primeira propriedade diz o seguinte: se você tem uma potência, aliás, 2 potências com bases iguais e elas estão multiplicando uma pela outra, você deve proceder da seguinte forma: você deve conservar essa base, ou seja, repetir ela uma única vez. E você vai fazer a adição desses expoentes. O primeiro expoente mais o segundo expoente. Eu sei que quando eu faço com letras, normalmente alguns alunos costumam ter dificuldade. Então, vou fazer com números. Tudo bem? Então, vamos pensar no seguinte: se eu tenho 3 ao quadrado, multiplicando 3 à 4ª potência. Observa que nessa condição, as minhas bases são iguais, há uma multiplicação entre essas bases. Então, eu posso tranquilamente aplicar a propriedade da soma. Então, repete essa base uma única vez e faço a soma dos expoentes. 2 mais 4, 6. Vamos para a segunda propriedade. A segunda propriedade de potenciação, ela diz o seguinte: quando eu tiver uma divisão de potências e as bases forem iguais, eu vou subtrair os expoentes, o de cima menos o de baixo. Vamos anotar isso então? Repete essa base uma única vez, o expoente de cima menos o expoente de baixo. Novamente, eu sei que para muita gente há dificuldade do entendimento com letras. Vamos aos números. Então eu teria aqui um 3 à 6ª potência sobre 3 à 2ª potência. Então, vou analisar em qual propriedade ela pode se encaixar. É uma divisão de potências com bases iguais. Ela vai recair sobre a segunda propriedade. Eu teria o expoente de cima menos o expoente de baixo. As bases são iguais, eu vou repetir apenas uma única vez e vou fazer 6 menos 2, 4. Observa que nessa aplicação de propriedade, eu não estou muito preocupado no resultado dessa potência. Aqui a estratégia é apenas organizá-la, tudo bem? E relembrar as 2 primeiras propriedades. Seguindo, a terceira propriedade, ela versa o seguinte: se eu tiver uma potência de outra potência, eu devo repetir essa base uma única vez novamente e fazer a multiplicação desses expoentes. O expoente de dentro multiplicando o expoente de fora. Novamente, eu já sei da dificuldade de vocês, de alguns alunos, claro, né? Com letras, vamos aos números para exemplificar. Se eu tiver um 3 à 4ª potência e essa potência estiver elevada ao expoente 2, deixa eu melhorar esse 2 aqui. O que eu faço? Vou conservar essa base e vou multiplicar esses expoentes. 4 vezes 2, 8. Então, tenho 3 elevado à 8ª potência. Quando eu penso nas 4 operações básicas, de novo vou falar o cuidado
com jogo de sinal. E quando eu penso nessas propriedades, eu volto e preciso deixar muito claro para vocês uma coisa. O Walter, sou eu, o que o Walter entende sobre inteligência. Muita gente acha que ser inteligente é ter muita informação. Eu acredito em uma outra linha. O que você faz com a informação que você tem é o que te faz inteligente. Então observa bem, quais são os erros mais comuns? O aluno tem 3 1 ao quadrado, 3 elevado a expoente 2, ele coloca 6. Quando ele registra esse pensamento que está errado, o que ele pensou para atingir? Ele pensou nesse cálculo. Porém, este não é o conceito de potência, mas é um erro extremamente comum aos alunos, vários alunos. O processo correto seria: o expoente manda você multiplicar a base por ela mesma, essa quantidade de repetições. Se minha base é 3, eu vou repeti-la por 2 vezes. E executar essa multiplicação. 3 vezes 3, 9. Então, é assim que se deve proceder o cálculo. Outro erro muito comum. 3 negativo elevado a expoente par. O aluno vai lá e coloca 9. Esse aluno aqui, ele entendeu o conceito. Mas ele não percebeu um detalhe importante. O sinal do número 3. Este sinal simboliza se esse número está à direita da origem, ou do zero, ou se ele está à esquerda da origem. Nesse exemplo, ele está à esquerda. Logo, esse sinal não está elevado ao expoente par. Então, o que é que eu preciso fazer para resolver isso aqui que está errado? O sinal é conservado antes da operação do expoente 2. Então, eu tenho 3 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. O sinal permanece para indicar que esse número está à esquerda da origem. Eu faço a multiplicação de forma tradicional. 3 vezes 3, 9. Então, aqui é a forma correta. Então, aluno inteligente, ele vai cometer novos erros ou erros diferentes. Os erros comuns, deixa para os preguiçosos. Eu tenho certeza que você não é um deles. Tranquilo? Continuando. Bom, quando eu falo de pré-requisito, já falei sobre as 4 operações básicas. Jogo de sinal, daqui a pouquinho a gente vai fazer alguma anotação. As propriedades são essas 3. Elas podem aparecer de forma simultânea. Provavelmente nós teremos isso mais à frente. Outro conteúdo importantíssimo que precisamos relembrar, rememorar, é o conteúdo de polinômios. Poli quer dizer muitos e nômios quer dizer termo. Não sei se vocês perceberam, mas nós temos o envolvimento de números e letras. Essa é a área de atuação da álgebra. E o conteúdo que nós vamos estudar está dentro da álgebra, que é uma parte da matemática destinada ao estudo de números e letras. A nomenclatura, que é importante você entender, porque são termos que vão começar a aparecer nas questões, em textos que nós vamos fazer, elas são sempre precedidas da seguinte forma. Mono, o primeiro radical da palavra, ele indica a quantidade de termos. E o segundo vai dizer que é o termo. Então, monômio quer dizer um termo. Bi vem de 2. Então, seria binômio. Não é isso? Vou até consertar aqui. Mono. Aqui ainda vai dar certo. Mas aqui já fica mais complicado. Então, eu teria binômio, trinômio e, como já dissemos ali no começo, polinômio. Poli, você pode utilizar para aquela expressão que tenha 4 termos diferentes ou mais, tudo bem? Bom, grau de um polinômio. O grau de um polinômio, ele é sempre dado pelo maior expoente do termo existente. Exemplo, vamos pegar uma expressão matemática, 3x ao quadrado mais 5x à sexta
e vamos analisar qual seria o grau desse polinômio. Para que eu possa verificar o grau desse polinômio, primeiro, eu vou olhar se o termo está reduzido, ou seja, se não tem termos semelhantes, para que eu tenha que juntá-los. Segundo passo, eu vou analisar o maior expoente. Observamos claramente que o maior expoente da letra x é o 6. Então, esse polinômio é um polinômio do sexto grau. Há uma situação importante que precisa ser registrada. Quando uma expressão tiver duas letras, para que eu possa determinar o grau dessa expressão, eu preciso fazer o quê? Somar os expoentes, fazer uma soma algébrica, tudo bem? Somar esses expoentes das letras, dessas incógnitas. 2 mais 5, 7. Então, este monômio seria do sétimo grau. Dando prosseguimento, nós temos ainda o conceito de coeficiente e de parte literal. Esses são talvez os conceitos que nós mais usaremos. Vamos anotar uma expressão para identificar os dois em um exemplo só. Pegar essa expressão 3x ao quadrado e y à quinta. Esse monômio, né? Bom, o que é coeficiente nele e o que é parte literal? O coeficiente está intimamente ligado ao número e ao sinal que acompanha esse número, tudo bem? A parte literal já está conectada com as letras. Resumindo, o 3 é o meu coeficiente e o meu x ao quadrado y5 nós vamos chamar de parte literal. Vou colocar de forma abreviada para uma questão de economicidade de escrita, tudo bem? Bom, tudo na matemática sempre vai desencadear nas operações. E com polinômios não poderia ser diferente. Eu tenho aqui a primeira operação que a gente aprende na matemática, ela é chamada de soma. Bom, quando eu devo somar polinômios? Simples. Quando a parte literal for idêntica. Essa é uma primeira condição. Tudo bem? Então, quando a parte literal for idêntica, já cumpriu a primeira condição. Qual seria a segunda condição para que eu pudesse realizar a soma de dois monômios? Sinais iguais. Ok? Vamos então a um exemplo? Então eu tenho uma expressão com 3 termos, não é isso? De forma fria e até errada, eu poderia chamá-la de trinômio. Se eu tenho 3 termos, 3 trinômio. Porém, como eu já disse de forma anterior, eu só posso classificar em relação à quantidade de termos depois de reduzir todos os termos semelhantes. E aqui eu percebo que esse termo é semelhante a esse. Por que eles são semelhantes? Simples. Porque a parte literal é idêntica. Então, me resta cumprir o segundo quesito para tentar realizar essa soma. Bom, os sinais são iguais, ou seja, os dois estão à direita da origem ou do zero, estão à esquerda da origem ou do zero. Uma linguagem mais comum. Os dois são positivos? Se for, eu posso fazer a soma. Os dois são negativos? Se for, eu também posso fazer a soma. Então, aqui eu observo que esses dois termos são semelhantes e eles têm os sinais iguais. Logo, eu posso juntar esses termos num só.
Então, para que eu possa fazer a soma desses dois termos que são semelhantes, o que eu preciso fazer? Vou pegar a parte literal de cada um e isolar os coeficientes. Então, x ao quadrado vai ser colocado de fora. E eu vou simplesmente juntar esses dois números. 3 mais 4, 7. Aí eu sei que vem sempre a pergunta daquele aluno mais curioso. Professor, mas eu já estou vendo aqui que 4, 3 dá 7. Ao invés de fazer esse registro, eu posso simplesmente anotá-lo no final já como resposta correta? Óbvio que pode. Isso aqui é apenas como o seu cérebro deve pensar para chegar no valor correto. Bom, subtração de polinômios. Também isso ocorre quando a parte literal é idêntica. E quando os sinais são diferentes. Então, observe, obrigatoriamente nesse exemplo, eu vou precisar ter um positivo e um negativo. Então, vou me valer desse exemplo, é uma questão de tempo. Então, eu tenho um 4 positivo e um 3 negativos. A parte literal são idênticas, então cumpri o primeiro requisito. Os sinais são diferentes, cumpri o segundo requisito. Nesse caso, eu sou obrigado a fazer uma subtração. Então, eu tinha 4x ao quadrado, e retirei 3, me sobrando apenas 1x ao quadrado. Pensando nessa subtração, eu teria menos 3x ao quadrado, mais 4y à sexta, mais 4x ao quadrado. Já fizemos essa subtração. Então aqui eu termino a revisão de polinômios. Obrigado.